Estamos de volta com o programa Super Mais e agora um outro assunto tão interessante quanto o primeiro, levar um pouquinho de cultura para sua casa? Vamos conversar com um músico, poeta, escritor, cantor e tantas outras coisas mais. Meu amigo queridíssimo Fernando Melo, obrigada. Prazer, Nina, estar aqui no seu programa, eu que agradeço. Eu estou muito feliz de estar te recebendo aqui. Que bom. Afinal de contas, um talento nato da nossa cidade, super profissional, está aqui no programa para falar um pouquinho de um monte de coisa bacana, né? É isso aí, vamos falar aí sobre um pouco das nossas produções, né? Produções musicais, literárias, né? Produção da educação, enfim, no Instituto Integrartes, né? Vamos bater um papo legal aí. Para a gente começar, quem não te conhece, quem está em casa assistindo, que eu acho muito difícil alguém não conhecer o Fernando Melo em Teresópolis, né? É um pouco. Quem é Fernando Melo? Como é que começou aí essa carreira? Então, você sabe, eu nasci no Acre, né? Eu costumo dizer que eu sou um teresopolitano do Acre, né? Teresópolis é a minha terra do coração, né? Eu vim para cá com 15 para 16 anos e fui muito bem recebido, eu amo essa cidade demais. E comecei a cantar muito pequeno. Minha mãe conta uma história engraçadíssima que eu, com 3 anos de idade, eu cantava nos bancos da praça, nos engraxates. Sentimental eu sou, o Temar Dutra, né? Veja você. E, quer dizer, então a música já nasceu comigo, né? Tá no sangue. A música nasceu comigo e não sei, a gente não sabe de onde é que essas coisas vêm, né? Mas com certeza nasceu comigo e todo Natal eu pedia um disco, naquela época não tinha CD, né? Era um disco, eu queria de presente. Disco de vinil, olha. Disco de vinil, pois é, né? E tinha aquelas vitrolas imensas, né? Quer dizer, ainda sou dessa época da vitrola, né? E no Acre, então você imagina, né? Que não tinha mesmo, né? E a gente, todo Natal, eu só queria saber de música, e sim, a música ela tomou conta da minha vida, né? Às vezes eu fico até pensando, não sei se eu escolhi a música ou se ela que me escolheu, né? Tem esse negócio. Mas em que momento, assim, da tua vida você escolheu a música ou a música te escolheu? O que aconteceu? Teve um momento em que eu estava fazendo um show na Casa do Estudante Universitário, no Flamengo, né, no Rio de Janeiro. Né? Foi nesse momento que parece que caiu a ficha, assim, porque eu na verdade, apesar da música estar sempre muito presente, eu queria ser jogador de futebol, né? Eu treinava. Nada a ver. Sim, eu treinava, eu jogava futebol e meu sonho era treinar no Flamengo, eu sou flamenguista, todo mundo sabe, né? Bem-vindo ao clube. Então eu queria de qualquer maneira ser jogador de futebol. E eu treinava sério, né? Eu joguei, fui da seleção da cidade aqui, né? Ah, então você jogava, não era perna de pau, não. Não, joguei. Eu tenho uma história, muitas glórias ali naquele campo do Teresópolis, fui da seleção da cidade. E eu lembro uma vez que a gente foi jogar contra o Vasco, no campo do Várzea, né? Era a seleção da cidade e o Vasco da Gama. O Vasco, que timaço do Vasco, Cláudio Adão, Vitor, era um timaço. O Vasco era um timaço nessa época. E eu era o goleiro reserva. Eu era um júnior, né? E o goleiro titular era o Raul, né? Para encurtar a história, perdemos de 11-1. Né? Até o Teresópolis fez o primeiro gol, imagina. Fizemos 1-0, a seleção da cidade 1-0, né? Foi aquela vibração. Menos um. E aí o Vasco virou e aí foi uma goleada histórica. Ali terminou a minha carreira, né, no futebol. Você viu que não era para você. Não era ali. E aí quase que ao mesmo tempo eu estava fazendo um show na casa do estudante universitário. Então foi nesse momento que eu falei, eu acho que a música me capturou. E aí como é que começou esse teu trabalho? Porque você tem um trabalho muito bacana com criança, com jovem, que eu acho assim fantástico, fenomenal. Como é que começou essa tua história com eles? A gente chega num momento em que a gente precisa compor um pouco a renda também, porque você viver de música, sabe, é uma coisa muito difícil, né? É quase impossível uma cidade como Teresópolis você viver apenas de música. Eu posso dizer hoje que eu consigo, né? E tenho muito orgulho disso, só que eu tive que fazer alguns desmembramentos e um desses desmembramentos foi a escola, né? Eu comecei a dar aulas em escolas, aulas de música, né? Oficina, né, de música. Oficinas, fiz muitas oficinas, faço até hoje, oficina com professores, de musicalização. Uma coisa que eu gosto de fazer, né? Eu gosto muito de criança, eu me dou muito bem. E eu desde 92 eu comecei no CIEP, né? O primeiro governo Brizola, a gente começou como animador cultural, eu não parei mais, né, trabalhando aí em escolas para poder compor a renda e hoje eu acho que é um trabalho que eu gosto muito de fazer também,
né, gosto de fazer, gosto dessa coisa da musicalização, de você iniciar, né, uma criança no universo da música. Uma coisa muito bacana, isso acho que o Instituto Integrartes tem um mérito nisso muito grande, é que hoje em dia eu toco com alguns alunos que eu iniciei, né? Bacana então, isso, né? Fantástica, você está né? vendo o retorno do teu trabalho. Com certeza, quer dizer, tem o Arthur De Paula, que hoje está tocando com grandes nomes da música brasileira. Bacana. Né? Que é o filho do Cláudio Ramos, que sempre foi baixista, que tocou comigo. O Cláudio, para mim, um dos maiores músicos da cidade. Né? O Filipinho Marques, que é irmão do Fabiano Marques, né? Que também foi a primeira prática de banda lá do Integrartes, né? Foram meus alunos e que hoje tocam comigo, os dois. Muito né? bacana isso. E são músicos fantásticos. E aí eu queria que você falasse, a gente tem umas imagens aqui, que você falasse desse teu trabalho aí que está no forno, que deve ser fantástico. Então, esse aí é o DVD Avenidas, né? Vocês estão vendo aí. Ele foi gravado em março do ano passado, né? E a gente já cumpriu algumas etapas, porque um DVD é uma coisa bem complicada, né, Nina? O DVD, principalmente assim, para quem não tem patrocínio, né, para quem tem que custear a coisa toda, que é o meu caso, né? Quando você tem grana, não, é fácil, você faz qualquer coisa rápido, né? Mas assim, a gente tem que priorizar algumas coisas. Não demora um pouco, mas um DVD, por exemplo, você tem que fazer a gravação, e aqui são imagens da gravação, né? Que foi no Sesc, né? Foi no Sesc, no Teatro do Sesc, Teresópolis, e as fotos são do Hudson Malta, né? Meu amigo e grande fotógrafo também, professor de fotografia do Instituto Integrartes. E a gente fez a gravação, a gente fez a edição, né? A masterização, né? E agora a gente está partindo para a fábrica, que é a quarta e última etapa. A produção você conseguiu fazer toda ela em Teresópolis? Toda em Teresópolis, com a parceria com a Diário TV. A Diário que foi parceira nesse projeto, né? E que colocou lá à minha disposição o seu equipamento e os seus profissionais. Que bacana. Né, e você vai estar lançando esse DVD quando? Boa pergunta. Mais ou menos. Boa pergunta. Eu espero que ainda esse ano, né? A ideia é que consiga fazer esse ano. Se a gente conseguir cumprir todas essas etapas, aí eu estou esperando que a gente consiga fazer esse ano ainda. Tira essa história. Mas não parou por aí. Ainda tem outra faceta aqui do Fernando Melo, escritor. Então, eu tô... Como é que aconteceu isso? Eu sempre gostei muito de escrever. Eu sou formado em letras, né? Eu fiz literatura e língua portuguesa. Dei aula também, há algum tempo, nas escolas de Teresópolis de língua e literatura. E eu sempre gostei muito de escrever. E eu comecei a fazer um livro, né, que conta um pouco de algumas histórias que eu vivia. É um livro de crônicas. Né, esse daí, ó, As Aventuras de Mário Mico. Mário Mico é um amigo, um grande amigo, que é músico também. Mas eu comecei a pensar, falei, pô, mas eu também tenho várias histórias engraçadas, tenho muitos amigos que têm milhares de histórias legais, né? Por que a gente não escreve? Então eu comecei a escrever essas histórias assim de bastidores, de camarim, de viagens. Erro de gravação. Coisas roubadas assim que a gente se mete. Os micos. Não, coisas que você não imagina, tipo dormir no palco, né? Quando não tem transporte para voltar, você tem que ficar, né? Isso aconteceu em várias cidades, né? Coisas assim, desorganização, que a gente acaba sendo vítima dessas coisas, né? E as aventuras dele aí pelo mundo, né? Quer dizer, esse também a gente está terminando as ilustrações agora e indo para a editora. Também no forno. Também no forno. Também quando tiver o lançamento, corre para contar para gente. Também esse ano. A gente com certeza quer fazer ainda para esse ano. Eu espero poder vir aqui no seu programa para divulgar aí o lançamento das Aventuras. As portas estão abertas aqui, né? Obrigado. E aí, com 2 produtos aí no forno, né, pronto para sair, como é que está sendo tocar o Integrartes? Eu queria que você falasse um pouquinho dos cursos que vocês oferecem lá também. Então, o Integrartes é uma empresa de cultura, né? Está há 15 anos no mercado de Teresópolis. É uma empresa que oferece diversos cursos, né? O carro-chefe do Integrartes sempre foi a música, né? Oferece cursos de quase todos os instrumentos musicais que você imaginar, né? Assim, claro que não os de orquestra, oboé, por aí não, né? Mas instrumentos né? mais populares, né? Assim, ó, de cavaquinho a piano e aulas de canto, violino, enfim, guitarra, violão, né? E, além disso, fotografia, dança, desenho, pintura, né? Tem um núcleo muito interessante de pintura contemporânea na escola.
Quer dizer, e é uma instituição que vai muito bem, obrigado. Quer dizer, a gente tem feito porque aí 15 anos aí 15 em Teresópolis é tempo pra caramba. A gente Bacana. conseguiu estabilizar. Houve tempos em que as coisas foram mais difíceis, né? Quer dizer, não que esteja uma maravilha, porque você sabe que uma instituição que trabalha com cultura, né, sempre tem as suas dificuldades, porque a cultura ela não é vista como uma prioridade. Infelizmente. Né? Quer dizer, então a gente tem lá uma receita que é o que os alunos pagam pelos seus cursos, mas isso realmente não sustenta a escola. A gente precisa, na verdade, de parcerias, né? A gente faz algumas parcerias com empresas privadas, empresas públicas, né? Para que a gente possa se manter aí esse tanto tempo, né? Aí no mercado, trabalhando com cultura. É um trabalho que dá muito orgulho para a gente, sabe, Nina? Porque o meu trabalho especificamente é um trabalho de prática de banda, né? É um curso que a gente implantou no Integrarte, que é muito bacana, eu posso até dizer que é revolucionário, né? Aí tá aí, vou mostrar algumas imagens para vocês. Os cotoquinhos cantando, tocando. Gente, olha isso, é guitarra ou é baixo? É guitarra. Olha, gente, pequenininho tocando guitarra, igual gente grande. Então, e esse curso aí é um curso que a gente já exportou essa metodologia, a gente por 3 anos a gente participou do Festival de Música de Londrina, dentro da Universidade de Londrina, um simpósio, né, do festival, em que a gente foi para lá para implantar esse curso lá dentro da universidade. Eles implantaram esse curso, estão trabalhando com esse curso com um êxito extraordinário, né? Quer dizer, então a gente tem muito orgulho disso, porque na verdade a gente está exportando a metodologia e levando o nome da cidade também. Notícia boa, né? Muito legal, quer dizer, então esse é um curso que a gente tem muito orgulho dele e consiste basicamente no seguinte: você pega 4, 5 crianças, né? Não precisa ser necessariamente criança, pode ser adulto, pode ser adolescente, enfim, mas pessoas que nunca viram um instrumento na vida, né? E na primeira aula eles tocam. Olha, né? que bacana. Ele não é mágica, né? É uma coisa, é uma técnica, né? Claro que é uma coisa muito superficial, né? Às vezes uma nota, né? Mas a criança, quando ela junta com 4, 5 e ela ouve o resultado daquilo, cada um tocando uma nota, né? Junto com o professor, né? Aquilo soa maravilhosamente bem. Né? Então ela se acha tocando numa banda, uma coisa fantástica. Você acha que mexe com a autoestima da criança? Não tem nenhuma dúvida, não tem nenhuma dúvida. A gente trabalha com crianças especiais, né? Não é aula, a gente não faz musicoterapia lá, né? Não é isso, mas com certeza trabalha bastante essa questão da concentração, principalmente, né? Muitas crianças que têm problema de concentração. Você sabe que a música ajuda muito nesse sentido, pra né? tudo, né? A música ajuda muito, assim, isso comprovado cientificamente, a música ela trabalha bastante o lado da lógica, né? Ajuda muito nessa questão lógico-matemática. A música é matemática, né? Se você estudar a música, pegar a música no papel, você vai ver que a música puramente ela é matemática, né? Quer dizer, é divisão o tempo inteiro, né? Quer dizer, então, ela é uma arte, mas ela é uma ciência também, né? Então, a música ela contribui muito em diversos aspectos, sem falar da formação, do caráter, né? Você formar uma criança mais culta, mais centrada, né? Enfim. Você acha que complementa o trabalho da música, ela complementa a escola, o cotidiano ali da escola? Sim, eu acho que ela na verdade, ela contribui para a formação integral, né, do ser, né, como a escola, como a família. Né, se você puder pegar o teu filho e colocar numa boa escola, se ele puder ter uma boa formação familiar, se ele puder praticar um esporte, se ele puder estudar música, isso é o ideal, né? Acho que é o que todas as pessoas querem, né? Então eu acho que a música ela contribui muito nesse sentido, né? No sentido da formação integral mesmo do ser humano. E esse trabalho do Integrarte ele é muito bacana, né? Ele dá muito prazer pra gente, e a gente se diverte, né? Faço ideia, né? Com criança... A gente se diverte, eu me divirto, assim, e eu adoro, como é prática de banda, né? Eu tenho que tocar um pouquinho de cada coisa, eu sou obrigado a saber, né? Para poder ensinar, né? Um pouquinho de cada coisa. E eu fico torcendo para que as bandas não tenham baterista, porque eu vou para a bateria e realizo meu sonho, né? Os bateristas que não me ouçam aqui, porque realmente, mas é muito bom, né? A gente se diverte tocando. Isso aí foi no Teatro da Prefeitura, né? A apresentação. E eles têm apresentação, se apresentam 2 vezes por ano, uma no meio do ano e uma no final do ano. É uma festa, né? Muito legal. A professora Fernandinha também, que faz um trabalho de musicalização. Né? Muito bacana. E como é que funciona ali Integrarte? Segunda a sexta? Segunda a sábado. Sábado também? Sábado também. Segunda a sexta, de 9 da manhã às 21 horas
e sábado de 9 da manhã às 14 horas. Quer dizer, dá para estudar música numa boa, tranquilo, porque até 9 horas da noite, né, dá para sair da escola e de repente fazer aula de música. É, exatamente. A gente tem muitas crianças que estudam à tarde, por exemplo, né, e eles saem da escola e vão para lá, né, para fazer os seus cursos, né. Muito bacana. Telefone. Integraça 2742-8317. Bacana. Então é só chegar lá, pode fazer uma aula experimental. Pode fazer uma aula experimental, até para ver, né, o que, claro. que a criança vai gostar. Sem dúvida, sem custo nenhum. Tem, se for uma aula individual, né, porque, por exemplo, uma aula de canto, né, ou violino, ou alguma coisa. Tem uma entrevista com o professor, uma aula que você vai falar do teu interesse, né, enfim, porque as pessoas têm interesses múltiplos, né? Às vezes você quer um hobby, outras vezes você quer ser profissional ou aprimorar o que você já sabe, enfim. Então você vai bater um papo com o professor, né? Você vai falar do teu interesse, ele vai te ouvir, vai avaliar, né? Se você já sabe alguma coisa, ele vai avaliar o teu nível. E isso sem custo nenhum, né? Que é uma aula inicial, uma entrevista que você tem direito a fazer lá. Bacana, bacana. Infelizmente, nosso tempo ali já acabou. Tinha tanta coisa para perguntar para o Fernando, mas tanta coisa que você vai ter que voltar outro dia para a gente falar mais um pouquinho, né? Maior prazer, Nina. Queria te agradecer muito esse teu tempo aí. Eu que agradeço. Contar um pouquinho aí do que está saindo, né? Para a gente já ficar de olho. Quando tiver o lançamento, as portas de Supermais estão abertas aí para você e para o Integrarte também, agradeço a você, a Diário TV. É sempre bom voltar aqui, né? Dizem que o bom filho, né? A casa retorna. Pois é. Então, eu tive um programa aqui, né? De cultura, o IAI, né? Que tanto tempo que a gente fez aqui, era muito bacana. Né? E é sempre um prazer e vai ser sempre um prazer voltar aqui para te contar aí as novidades. Com certeza, a gente fica aqui aguardando. Maravilha. Obrigada, Obrigado Fernando. a você. Gente, olha, eu vou para um breve intervalo comercial e eu volto já já. Tem mais novidade para você, não sai daí.